Oremos, queridos. Ó Senhor Deus, nós lemos Tua palavra nesta manhã e verdades tão profundas foram lidas, a Tua revelação. Nós cantamos, Senhor, verdades tão lindas do Evangelho da Graça. Cantamos como congregação, como coro Boas Novas, sobre esse amor, que é um amor ímpar, um amor inigualável. E agora nós rogamos o Teu favor sobre nós. Nós não queremos ser simplesmente religiosos, que frequentam o lugar do culto, mas não Te adoram. Não queremos ser religiosos que, conquanto repitam verdades, não as vivenciam. Não queremos ser religiosos frios, sem paixão, sem fervor, sem consagração. Não queremos ser religiosos hipócritas, de uma vida dupla, uma coisa no santuário, outra vida lá fora. Dá-nos a graça de um renovo, Senhor, de um despertamento espiritual. Dá-nos a graça de aprendermos a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Dá-nos a graça de compreendermos cada vez mais o Teu Evangelho, conhecermos a Cristo e entendermos cada vez mais o significado da Sua vinda. E nessa hora de exposição bíblica, rogamos o Teu favor, venha ao nosso encontro. Rogamos Tua bênção sobre cada membro da igreja, congregado, visitante, todos aqueles que estão acompanhando virtualmente. Rogamos também por aqueles que estão no leito da enfermidade, ó Deus, alguns lutando há tanto tempo com doenças crônicas. Ó Senhor é todo-poderoso, visita essas pessoas. Rogamos, Pai, a cura dentro da Tua vontade para o louvor da Tua glória. Leva o bálsamo, o doce bálsamo da presença do Espírito Santo nesta hora e que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, dando continuidade à exposição no Evangelho de Marcos, nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 desse Evangelho. Nós leremos nessa manhã versos de 9 a 11. Antes da leitura do texto, eu queria chamar a preciosa atenção de todos para esse momento. Aliás, todos os momentos do culto são preciosos, importantes e especiais. O momento da exposição bíblica é um momento de singular valor, porque cremos nós que a Bíblia é a palavra de Deus, é assim que cremos. Cremos nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, que quando nós lemos a Bíblia, Deus fala. Então, se Deus fala, isso requer de nós reverência e santo temor. Então, um pedido que eu vou fazer agora, já que eu não estou vendo ninguém aqui se movimentando, não se levante, a não ser por uma urgência urgentíssima, assim, eu tenho que sair agora, mas não saia por nada. Eu tenho visto como pregador e ouvindo pregações também, às vezes o pregador está chegando no clímax da mensagem, ele diz, vamos às aplicações. Aí na hora das aplicações alguém simplesmente se levanta. Ora, se der para esperar, espere para ouvir toda a palavra de Deus. E por que estou falando sobre isso? Porque um dos nossos símbolos de fé, que é o Catecismo Maior de Westminster, ele chama a atenção para esse fato. Eu queria que você ouvisse as perguntas 159 e 160 do Catecismo Maior. Pergunta 159 se dirige a nós pregadores. Pergunta é: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isto são chamados? E a resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido tanto o conselho, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Isso é para o pregador, vejam que seriedade. Agora para você que ouve. Que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a respeito uns com os outros. Você já notou que às vezes termina o culto, a gente fala sobre tudo, política, economia, futebol, calor, e não fala da palavra, da mensagem, do conteúdo da mensagem. Olhe como a gente pode aplicar isso à vida. Conversem uns com os outros. E mais, que a escondam no coração e produzam os devidos frutos em sua vida. Que Deus nos dê essa graça, é a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, a primeira mensagem que pregamos em Marcos, versículos de 1 a 8, domingo passado, como era o domingo da ressurreição, então nós fomos lá para o capítulo 16. Mas apenas uma síntese do que vimos nos primeiros 8 versículos. Marcos começa falando sobre o princípio do Evangelho. O princípio é literalmente o começo, o início. Ele está falando aqui a respeito dessa manifestação do Senhor Jesus. Nós vimos também o significado da palavra evangelho, como essa palavra foi mudando o seu significado e quando foi adotado pelo povo de Deus, desde o Antigo Testamento, o evangelho, a boa nova, as boas notícias, estavam ligadas à vinda do Messias prometido. E é exatamente isso, as boas novas são o evangelho da graça, como já lemos e cantamos hoje pela manhã. Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é evangelho, essa é a boa nova, e Ele o fez segundo a vontade de Deus. Marcos escreve aqui também sobre Jesus, o Cristo. Jesus é o seu nome humano, pessoal, que significa Deus é a salvação. Cristo é um título. Ele é o ungido, Jesus, o Cristo, ungido como profeta, sacerdote e rei. Diz mais, que ele é o Filho de Deus e que ele teve um precursor, que serviu como um arauto, esse arauto que anunciou a chegada do rei. Esse foi João Batista. Então, o rei soberano foi precedido por um arauto. Os romanos entendiam o evangelho, as boas notícias, aplicando-as à ascensão e à coroação de César Augusto. Mas os cristãos diziam, não, o grande rei não é César Augusto, o grande rei é o Senhor Jesus Cristo. E João preparou o caminho para a vinda do Senhor, pregando arrependimento e apontando a todos os seus ouvintes o rei que estava presente. Então vamos ler agora versículos de 9 a 11. Versículos de 9 a 11 que fala sobre o batismo de Jesus. Certamente você já se fez essa pergunta, por que Jesus foi batizado? Ora, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Ele chamava as pessoas, arrependam-se, o reino de Deus está perto. E ele as batizava, batizava aqueles que manifestavam arrependimento. Mas por que Jesus foi batizado? Vamos procurar responder a essa pergunta nessa manhã. Vamos ler juntos
esses versículos, Marcos 1, de 9 a 11. Leiamos, queridos. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Aleluia. Que Deus aplique essa preciosa palavra ao nosso coração. Naqueles dias, o que Marcos está dizendo é o seguinte: no dia certo, no momento adequado, no tempo de Deus, então no momento certo, para a primeira aparição pública do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante observar, queridos, lendo os 4 evangelhos, que esse é o único encontro entre Jesus e João Batista que está registrado no Evangelho. Não é interessante isso? Nós temos evidências de que eles se falaram apenas via discípulos de João. Quando João Batista estava preso, mandou mensageiros que fossem a Jesus para perguntar: o senhor é aquele Messias esperado ou havemos de aguardar um outro? Não é? E Jesus nem ficou ofendido com a pergunta daquele arauto, apenas deu a resposta: digam a João que os cegos veem, os coxos andam, o evangelho do reino está sendo anunciado. Apenas foi essa a resposta, para tranquilizar o coração de João Batista, que estava preso na ocasião. Agora, como eu falei aqui na primeira pregação, Marcos escreveu em Roma, para os romanos especialmente. Então, olha aí para o texto. Considerando que Marcos escreveu para não-judeus, ele procurou explicar que Nazaré era uma pequena aldeia da Galiléia. Todo judeu sabia disso, obviamente, mas ele estava escrevendo especialmente para não-judeus. Queria falar um pouquinho sobre a Galiléia, para que a gente entenda bem. Nada está posto aqui aleatoriamente, né? A Galiléia, nessa ocasião, no primeiro século, tinha grande parte do seu território ocupada por gentios. Quando o reino de Israel foi dividido, a Galiléia ficou no norte, o reino do norte, desde Jeroboão I, e esse é o reino de Israel. Quando a Assíria invadiu o reino do norte, invadiu Israel, pelos anos 722 a.C., muitos judeus foram deportados e a terra foi ocupada por gentios. Então, os galileus nunca foram bem vistos pelos judeus. Havia muito paganismo, muita idolatria na Galileia, e eles tinham um preconceito, inclusive, quanto aos judeus que lá moravam. Havia um preconceito, inclusive, até o sotaque dos galileus era diferente. Só para você ter uma ideia, eu vou citar 2 textos aqui, porque as pessoas consideravam impossível que o Messias viesse da Galileia. Por exemplo, João capítulo 7, versos 40 a 43, está escrito: quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam, ficaram tão impressionados, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Lembram-se que Moisés falou: depois de mim se levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Esse é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Vejam, queridos, que essa ignorância bíblica é antiga, não é? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Mas há um outro texto que eu acho bem interessante no Evangelho de João também, capítulo 1, de 43 a 51, quando Jesus estava começando o seu ministério público, chamando os discípulos, se autorrevelando, está escrito assim, olha que texto. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, já tinham sido chamados.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Olha, Nazaré na Galileia. Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, né? Imagina ele assustado: de onde o senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Queridos, Jesus nos vê o tempo todo, viu? Quando a gente está em um lugar onde ninguém nos conhece, aqui eu estou livre, você e eu, nós estamos debaixo do olhar do Senhor, que é Deus. Ele conhece todas as coisas, dele ninguém se esconde. Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus respondeu a ele: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Maravilhoso é o nosso Messias. Agora preste atenção nisso. A ignorância deles não permitiu que entendessem as Escrituras, como por exemplo, Isaías 9, 1 e 2, que nós citamos sempre na época do Natal, que fala do príncipe da paz. Está escrito assim, Isaías 9, 1 e 2, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Queridos, era o plano de Deus que, embora o Messias tivesse nascido em Belém da Judéia, ele iria crescer na Galileia. E aqui nós temos no nosso texto a manifestação pública do Senhor Jesus Cristo para dar início ao seu ministério. E ele veio da Galileia conforme a profecia, conforme está escrito na palavra de Deus. Vamos agora pensar no batismo. João Batista, um profeta. Impressionante o ministério de João. Sua autoridade, sua piedade, temor do Senhor, sua vocação, seu nascimento foi um milagre. Ele nasceu de uma mulher estéril, já envelhecida. Seus pais, Zacarias, um sacerdote, sua mãe Isabel, gente piedosa, gente de Deus, gente de oração, pediu um filho. E João Batista é essa resposta, é um milagre, o precursor do Senhor Jesus. E ele recebeu esse chamado, preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele estava batizando no Rio Jordão. Lendo lá em João capítulo 1, verso 28, nós entendemos que ele estava ali perto de Betânia, né? E o Rio Jordão, como nós sabemos, é o principal rio de Israel, que flui para o sul em direção ao Mar Morto, mas sua nascente está exatamente no norte, vem exatamente da Galileia, né? E era ali que João estava batizando. Agora, pense comigo. Chamar os judeus ao arrependimento parecia chocante. Como é que nós somos o povo de Deus? Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo santo. Como é que você se levanta para nos chamar ao arrependimento? Você deveria antes chamar os gentios ao arrependimento, esses pagãos. E você sabe, especialmente os escribas e fariseus, eles questionaram o chamado de João ao arrependimento. Agora, imagine só, se os judeus consideravam um escândalo submeterem-se ao batismo, o que dizer de João Batista batizar o Messias, aquele que veio a esse mundo sem ter pecado? Jesus jamais podia dizer
Como disse Davi, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele nasceu sem pecado. Agora imagine, Jesus ser batizado por João Batista, o Messias prometido. E é interessante, eu estava estudando sobre essa relação João Batista e Jesus, e obviamente que João Batista tinha muitas informações sobre Jesus. Suas mães eram primas. Quando João Batista estava no ventre da mãe, Maria foi fazer uma visita carinhosa a Isabel, e o menino estremeceu no ventre da mãe e ficou cheio do Espírito Santo. Sempre que eu leio esse texto, eu fico lembrando das mamães, né, quando a criança está lá mais agitada, dando aquelas joelhadas, né, na mãe. Né? Eu imagino que João Batista nunca fez isso, cheio do Espírito Santo. Né? Então, nunca deu uma joelhada, estava muito tranquilo ali. Né? E é interessante, queridos, que João Batista cresceu no deserto da Judéia e Jesus foi criado na Galileia. Então, conquanto João Batista tivesse uma vocação, uma convicção do seu chamado, que era o precursor do Senhor Jesus, e ele fez isso ao anunciar o Messias, ele conhecia as histórias contadas por sua mãe. É muito provável que nessa época do seu ministério, seus pais já tivessem falecido, porque eles eram já idosos, né? Nós não sabemos, mas, na verdade, não há qualquer indicação na Escritura de que João e Jesus tivessem se encontrado antes daquele dia do batismo. Um texto que é bem conhecido, eu vou ler para vocês, João, Evangelho, capítulo 1, de 29 a 34, que diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando eu disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Verso 31 diz: eu mesmo não o conhecia. O verbo conhecer aqui significa conhecer com os olhos, tê-lo visto. É isso que ele está dizendo. Eu mesmo nunca o tinha visto, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou mais, dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mesma coisa. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora, pense na cena. João Batista com aquela mensagem vigorosa, chamando ao arrependimento. O reino de Deus está perto, arrependam-se. Produzam frutos dignos de arrependimento. E agora quem está diante dele é o Messias prometido, o Messias de Israel, que veio sem pecado. E quando Jesus se apresenta para ser batizado, a reação de João é natural, é respeitosa. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. E Jesus diz: é necessário cumprir toda a justiça de Deus. Agora, olha que coisa linda, né? Quando João tem essa atitude, mesmo sendo ele o arauto, precursor do Senhor Jesus, e sendo ele, João, o batizador, de uma perspectiva cristológica, essa falta de disposição de João para batizar Jesus representa uma verdade teológica fundamental sobre o caráter de Jesus. João estava admitindo: Jesus não tem pecado. Jesus não precisa ser batizado, ele não precisa de arrependimento, porque ele nunca pecou. Então João estava ensinando aqui essa verdade teológica fundamental. Jesus é santo, Jesus é imaculado, é o único que é imaculado. Jesus é santo, é imaculado e sem pecado. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, essa é uma verdade fundamental da fé cristã.
Isso significa que o sacrifício de Cristo foi aceitável diante do justo juiz, do Deus Santo. E então, se ele aceitou o sacrifício de Cristo, e Cristo nos substituiu, nós recebemos a justiça de Cristo, nós temos paz com Deus, e nenhuma condenação nos aguarda. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nos reunimos, especialmente nos dias do Senhor, no dia do Senhor, nos reunimos para adorar, para louvar, para bendizer, confessar pecados, dedicar nossa vida, ouvir a instrução da palavra, guardar a palavra no coração e viver cada dia da vida para a glória de Deus, para o agrado de Deus, porque essa é a vitória que Cristo conquistou na cruz. Mas agora, de modo bem objetivo, vamos responder essa pergunta: por que Jesus foi batizado? Em primeiro lugar, eu queria usar aqui a palavra manifestação. Nós lemos, inclusive, olha a providência de Deus aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O batismo de Jesus veio para revelar o Messias, primeiramente a João, e depois, através dele, as pessoas. Aquele momento do batismo, o início do ministério público de Jesus, serviu para a manifestação. Aquele que até então vivera como um homem comum, foi manifestado publicamente como o Messias. Não era esse o comentário que as pessoas faziam quando viam e ouviam sobre os milagres de Jesus? Mas não é esse o filho do carpinteiro? É assim que as pessoas viam. Nós não conhecemos seus irmãos e irmãs? Não é esse o filho do carpinteiro? Pois, queridos, Jesus, que até então vivera como um homem comum, foi manifestado publicamente como o Messias. Mesmo tendo nascido como Jesus, Deus é salvação, e mesmo tendo morado em determinado lugar, até então ele não era conhecido. Esse momento do batismo foi um momento solene, de apresentação do Senhor Jesus. E quando João Batista esteve diante dele, ele não teve outra atitude a não ser esta, ao dizer: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Ali estava a manifestação do Messias. Segundo lugar, primeiro, manifestação. Segundo, identificação. Ora, nós cantamos há pouco: minha culpa e toda a ira levou em meu lugar Jesus. O batismo de Jesus significou a sua identificação com o ser humano. O Filho de Deus, santíssimo, perfeitíssimo, puríssimo, foi encarnado para tomar o nosso lugar na cruz. Queridos, isso é grandioso. O Deus eterno, como os reformadores diziam, o Deus insondável. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus. Só podemos conhecer um pouco daquilo que Ele revelou, mas grande é o Senhor, tremendo é o Senhor. Então o Senhor Deus, na segunda pessoa da Trindade, Jesus, Deus de Deus, fez-se homem, e Ele se identificou. Ele tomou a aparência, a atitude de um pecador, como alguém que se arrepende. Vejam, Ele nunca cometeu um pecado, mas Ele tomou o lugar de um pecador e submeteu-se ali ao batismo. Em sua encarnação, Ele se humilhou. Como diz Paulo, Filipenses 2, Ele se esvaziou. Ele passou por todo esse processo de humilhação. Quando Ele procurou João Batista, não foi para confessar algum pecado, porque ele não tinha pecado, mas ele estava se identificando com a proclamação de João, fazendo-se gente, pois, queridos, aquele santo que nunca cometeu pecado,
fez-se pecado por nós. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido, Senhor, dá-me entendimento, dá que eu enxergue mais o significado do Calvário, de Jesus, o Santo, que se fez maldição por nossa causa, que tomou o nosso lugar. Então ali estava Jesus, no meio de tantos outros pecadores, sem ter cometido um único pecado, porque Ele se identificou comigo e se identificou com você, meu irmão e minha irmã. Ele estava ali para cumprir toda a justiça de Deus. Vejam que Ele não negou a avaliação de João, porque João Batista estava dizendo e reconhecendo nele o Messias. Ele não negou, mas era da vontade do Pai que João Batista batizasse Jesus. Ele cumpriu perfeitamente os requisitos do Pai em todos os aspectos. Então, queridos, especialmente nessa manhã, quando vamos celebrar a ceia, que essas verdades pulsem no nosso coração. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio para salvar. Ele cumpriu toda a justiça através da sua obediência, mas também através de sua morte substitutiva. Escute essa palavra. No primeiro ato do seu ministério, aquele que não tinha pecado algum se identificou publicamente com aqueles que não tinham justiça nenhuma. O justo identificou-se com os miseráveis pecadores sem nenhuma justiça, para lhes atribuir a sua justiça. Isso é grandioso. Então a gente não pode cultuar Deus de qualquer maneira, a gente não pode participar da ceia de qualquer maneira, sem reflexão. A gente não pode, em nome de Jesus, viver uma vida dupla, uma vida mundana, uma vida porca, uma vida suja. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus. O Cordeiro Imaculado submeteu-se a um batismo projetado para pecadores, como um prenúncio de que em breve ele seria morto pelos pecadores, porque veio sobre ele toda a ira santa de Deus. Deus Pai virou o rosto dele, porque os olhos de Deus são tão puros que não podem ver o mal. E ele virou o rosto a ponto de o filho bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Terceiro lugar, manifestação, identificação e unção. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, dizem verdades que os outros evangelistas não dizem. Lucas coloca um ponto fundamental. Lucas é o único evangelista que diz que quando Jesus foi batizado, ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como de pomba. Ou seja, no batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e ele foi afirmado pelo Pai Celestial. Esse é o meu filho amado. Mas ele foi ungido pelo Espírito Santo. E nós temos aqui essa união íntima entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto diz, rasgaram-se os céus. É o mesmo verbo que aparece no Evangelho para dizer o véu do santuário foi rasgado, é o mesmo verbo. Rasgaram-se os céus e o Espírito Santo veio sobre ele. A unção que Jesus recebeu funcionou da mesma maneira que a unção que vinha sobre os reis, sobre os profetas e sobre os sacerdotes, que eram ungidos pelo Espírito do Senhor. Eu queria ler alguns textos aqui de Isaías, porque vejam toda a fundamentação bíblica. Isaías 11, 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías 42, 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Messias é ungido, Jesus, aquele que
cujo nome diz Deus é salvação. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E um texto que eu acho maravilhoso, temos Isaías 61, o seu cumprimento está recheado em Lucas capítulo 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, nós temos lá capítulo 10 de Atos, e nos versos 37 e 38 lemos essas palavras de Pedro. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, queridos, o batismo de Jesus foi o momento da sua unção. O Espírito de Deus veio sobre ele. Escute bem, todo o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Razão pela qual nós somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Ora, Cristo, Messias, foi cheio do Espírito Santo. Tudo ele fez no poder do Espírito Santo. E quanto a nós, como viver a vida cristã, viver dignamente, como viver para a glória de Deus, sem a plenitude do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. E correndo aqui, queridos, é bom a gente lembrar que em cada momento marcante da vida e do ministério de Jesus, o Espírito trabalhou ativamente. No seu nascimento, gerado pelo Espírito Santo, no seu batismo, como estamos vendo aqui, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Quando da sua tentação, texto seguinte, o Espírito do Senhor estava ali consolando. No seu ministério, era o dedo de Deus agindo, todas aquelas curas. Por isso, Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa atribuir aos demônios uma obra feita pelo Espírito de Deus. Seus milagres, sua morte, como lemos Hebreus 9:14, e sua ressurreição também. Ou seja, Jesus foi perfeitamente cheio do Espírito Santo. Então, por que Jesus foi batizado? Foi uma manifestação pública. Por que ele foi batizado? Foi a sua identificação com cada um de nós que cremos. Ele se identificou com o ser humano. Em terceiro lugar, a sua unção. Em quarto e último lugar, eu queria chamar aqui de certificação. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Todos nós temos uma ideia do que seja certificação. A gente usa muito hoje, né, certificação digital. Mas para que eu seja bem fiel ao significado da palavra, certificação é uma declaração formal de comprovação emitida por quem tem a credibilidade ou autoridade moral legal. Ou seja, certificar é afirmar que algo é verdadeiro ou que está confirmado. Nós temos aqui no batismo de Jesus uma declaração pública do Pai: esse é o meu filho amado. Isso é uma certificação. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. O Pai fez essa declaração pública ao dizer: nele eu tenho todo o meu prazer, ou seja, o selo oficial da sua dignidade.
Nós conhecemos textos lindos como o Salmo 2,7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Ou Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Concluindo, queridos, e aplicando. Em Marcos, capítulo 1, de 9 a 11, nós temos o registro do batismo de Jesus, enfatizando duas verdades sublimes. Primeiro, a cerimônia de coroação do rei. Esse é o significado. Segundo, a autoridade do rei messiânico, a autoridade essa afirmada pelo Pai. Esse é o meu filho amado. Então, queridos, nós não estamos crendo em vão. Aquele em quem cremos, aquele que amamos sem que nunca tivéssemos visto. Nunca vimos Jesus pessoalmente, fisicamente, mas nós o amamos. Nós podemos permanecer firmes, porque ele foi acreditado pelo Pai, confirmado pelo Pai. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Ele se manifestou naquele dia. Ele claramente identificou-se com cada um de nós. Isso é um amor maravilhoso. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E depois, quando ele foi glorificado, ele mandou o Espírito Santo que habita em nós. Ele foi certificado pelo Pai, confirmado pelo Pai. Esse é o meu filho amado. E eu queria fazer aqui esse link com a ceia do Senhor, né? Tinha separado aqui o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, mas eu recomendo que você leia. A ceia do Senhor não é um ritual mensal, de qualquer jeito, não. Quando participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A gente vê com gratidão o cumprimento das profecias, a gente olha com gratidão para o Calvário, Ele nos substituiu, Ele consumou aquela obra e Ele voltará. Que essa palavra traga salvação a quem precisa de salvação. Que essa palavra traga consagração a todos nós e uma vida para a glória de Deus. Amém. Amém.